Um menino pobre revelou ao milionário: sua filha podia andar, mas sua noiva a impedia. A verdade mudou suas vidas para sempre. Uma história de coragem e justiça que vai tocar seu coração. Se inscreva, deixe seu like e comente de onde você está assistindo. Capítulo 1. O grito que ecoou no silêncio. O ar-condicionado central mantinha os 22 graus perfeitos no escritório de Ricardo Mendonça, no 35º andar do edifício comercial mais imponente da Vila Madalena. As janelas panorâmicas ofereciam uma vista privilegiada da cidade que nunca dormia, onde os prédios espelhados refletiam o sol de meio da tarde como diamantes incrustados no concreto. Ricardo ajustou os óculos de grife italiana e voltou sua atenção para a planilha que brilhava na tela do computador de última geração. Números, sempre os números. Eles nunca mentiam, nunca decepcionavam, nunca o abandonavam, como as pessoas haviam feito durante toda a sua vida. Aos 42 anos, Ricardo havia construído um império financeiro partindo do nada. Sua empresa de consultoria empresarial movimentava milhões de reais mensalmente, e sua reputação como um homem que transformava negócios falidos em máquinas de lucro era conhecida em todo o país. Ele usava ternos, impecavelmente cortados, que custavam mais que o salário anual de muitos brasileiros, dirigia um BMW blindado importado da Alemanha e morava numa cobertura nos Jardins que já havia estampado a capa de revistas de arquitetura. Mas por trás da fachada de sucesso, Ricardo carregava cicatrizes invisíveis. Órfão desde os 7 anos, havia crescido em instituições públicas onde aprendeu que confiar nas pessoas era sinônimo de sofrer. Cada rejeição, cada promessa quebrada, cada noite chorando sozinho no dormitório coletivo havia moldado o homem meticuloso e controlador que se tornara. Ele organizava sua vida como uma planilha de Excel. Cada compromisso tinha horário exato, cada relacionamento seguia protocolos específicos, cada emoção era cuidadosamente categorizada e arquivada. O interfone em sua mesa emitiu um bip discreto. "Senhor Mendonça", disse a voz controlada de Márcia, sua secretária há 15 anos. "Tem alguém aqui que insiste em falar com o senhor. Um menino." Ricardo franziu o senho. Ninguém passava pela segurança do prédio sem autorização prévia, muito menos uma criança. Ele estava prestes a pedir para Márcia resolver a situação quando a porta de mogno maciço foi escancarada com uma força surpreendente. Um garoto magro, de aproximadamente 12 anos, irrompeu no ambiente como um furacão, descontrolado. "Seu Ricardo! Seu Ricardo!" O menino gritava entre soluços, suas roupas simples contrastando brutalmente com a sofisticação do escritório. Tênis surrado, calça jeans desbotada, camiseta com furos nas mangas. Era como se um pedaço da periferia de São Paulo houvesse se materializado no coração do centro financeiro. Ricardo se levantou bruscamente, derrubando a caneta Montblanc que custara mais de 3.000 reais. Reconheceu imediatamente o garoto. Pedrinho, filho de Conceição, a faxineira do condomínio onde morava. 3 anos atrás, numa noite chuvosa de inverno, Ricardo havia encontrado mãe e filho dormindo debaixo da marquise do prédio. Conceição havia perdido o emprego e estava há 2 semanas sem conseguir pagar o aluguel de um quarto numa pensão da Zona Leste. Sem explicar os motivos, nem para si mesmo, Ricardo havia oferecido emprego à mulher e ajudado a conseguir uma moradia digna. "Pedrinho, como você chegou até aqui?" Ricardo se aproximou do menino, notando como suas mãos pequenas tremiam descontroladamente. "Seu Ricardo, o senhor precisa ouvir. É sobre a Isadora, sua filha." As palavras saíam atropeladas, misturadas com lágrimas e catarro. Ela pode andar, eu vi, mas a dona Patrícia não deixa." O nome de Patrícia fez Ricardo sentir um calor estranho no peito.
Doutora Patrícia Cavalcante era tudo o que ele sempre sonhara encontrar. Uma mulher linda, inteligente, formada em fisioterapia pela USP, filha de uma família tradicional de médicos paulistanos. Quando se conheceram num evento beneficente há 2 anos, ela havia se mostrado compreensiva com a situação de Isadora, sua filha de 8 anos, que nascera com uma rara lesão na medula espinhal que a impedia de caminhar. "Pedrinho, você está confuso", Ricardo disse, tentando manter a voz calma, apesar do coração acelerar. "A Isadora tem uma condição médica séria. Ela não pode andar, filho." "Não, seu Ricardo, o senhor não entende." O menino agarrou a manga do terno italiano de Ricardo com dedos sujos de terra. "Ontem, na festa junina do prédio, quando todo mundo estava dançando quadrilha, eu vi ela." A Isadora levantou da cadeira para pegar um brigadeiro que caiu no chão. Ela andou 3 passos. Ricardo sentiu suas pernas fraquejarem. A festa junina havia sido organizada por Patrícia, que insistira em fazer uma celebração especial para integrar as famílias do condomínio. Ele lembrava vagamente de ter visto Isadora sentada em sua cadeira de rodas cor-de-rosa, assistindo as outras crianças brincarem. Patrícia havia explicado que seria muito arriscado tentar qualquer tipo de estimulação motora fora do ambiente controlado das sessões de fisioterapia. "Pedrinho, às vezes as crianças fazem movimentos involuntários." Ricardo tentou explicar, mas sua voz soava menos convincente do que gostaria. "Não significa que ela possa realmente andar." "Seu Ricardo, por favor." O desespero no rosto do menino era dilacerante. Quando a dona Patrícia ouviu os passos dela se aproximando, a Isadora correu. Correu mesmo! De volta para a cadeira, e depois ela ficou fingindo que não sabia de nada, mas eu vi o medo nos olhos dela. O escritório parecia ter ficado menor, mais abafado. O ar-condicionado continuava funcionando perfeitamente, mas Ricardo sentia dificuldade para respirar. Memórias fragmentadas começaram a se formar em sua mente. Isadora sempre evitando o contato visual quando Patrícia estava presente, seus silêncios prolongados durante as refeições, a forma como suas pernas se contraíam involuntariamente durante as sessões de fisioterapia. "Seu Ricardo", Pedrinho continuou, limpando o nariz na manga da camiseta. "Minha mãe sempre disse que quando a gente vê criança sofrendo, a gente tem que falar. Mesmo que ninguém acredite. A Isadora tá sofrendo. Eu sei que tá. Ela fica olhando pelas outras crianças correndo e brincando, e depois ela chora escondido." Ricardo se afastou da janela e caminhou até sua poltrona de couro alemão, sentindo o peso de 2 décadas de sucesso financeiro desabarem sobre seus ombros. Toda a sua vida havia sido construída sobre controle, sobre a capacidade de analisar situações e tomar decisões baseadas em dados concretos. Mas ali estava um menino de 12 anos, filho de sua faxineira, dizendo que tudo em que ele acreditava sobre sua própria filha poderia ser uma mentira. As palavras de Pedrinho ecoavam no silêncio do escritório como sinos de alerta que ele havia se recusado a ouvir. Ricardo pensou em Patrícia, em seus sorrisos carinhosos, em suas explicações médicas sempre tão detalhadas e convincentes, em como ela havia se tornado indispensável, não apenas como noiva, mas como a única pessoa que realmente entendia as necessidades especiais de Isadora. "Pedrinho", Ricardo disse finalmente, sua voz rouca e carregada de uma emoção que não sentia há anos. "Me conta tudo, desde o início, cada detalhe que você lembra." O menino se aproximou da mesa de mogno, seus olhos brilhando com uma mistura de alívio e determinação. Do lado de fora, São Paulo continuava seu ritmo frenético, alheia ao fato de que, naquele escritório climatizado, as primeiras rachaduras acabavam de aparecer nas fundações da vida perfeitamente organizada de um dos homens mais poderosos da cidade. Continue 0105, capítulo 2. As peças de um quebra-cabeça cruel.
Ricardo gesticulou para que Pedrinho se sentasse na cadeira de visitantes, mas o menino permaneceu em pé, agitando as mãos, enquanto organizava os pensamentos. O empresário acionou o interfone e pediu para Márcia cancelar todos os compromissos da tarde, ignorando o tom de surpresa em sua voz. Em 15 anos de trabalho conjunto, ela jamais o havia visto alterar sua agenda por motivos pessoais. Começou há uns 3 meses, seu Ricardo. Pedrinho iniciou, passando a mão pelos cabelos desalinhados. Minha mãe sempre chega cedo para limpar o prédio, às 6 da manhã. Eu vou com ela nas férias escolares porque não tem onde me deixar. A dona Patrícia disse que eu podia ficar na sala de jogos enquanto ela fazia fisioterapia com a Isadora. Ricardo assentiu, lembrando-se vagamente das manhãs em que saía para trabalhar e encontrava Pedrinho no elevador, sempre educado, sempre cumprimentando com um bom dia respeitoso. Patrícia havia sugerido que o menino poderia ser útil como companhia para Isadora, já que ela passava muitas horas sozinha durante os exercícios de reabilitação. No começo, eu achava normal. Pedrinho continuou, caminhando nervosamente pelo escritório. A Isadora ficava na cadeira de rodas e a dona Patrícia explicava que os músculos das pernas dela não funcionavam. Mas aí eu comecei a notar coisas estranhas. Que tipo de coisas? Ricardo se inclinou para a frente, seus dedos tamborilando na mesa de mogno com um ritmo ansioso que contrastava com sua habitual compostura. Primeiro foi o remédio. A dona Patrícia dava um xarope para a Isadora toda manhã antes da fisioterapia. Dizia que era vitamina, mas a Isadora sempre fazia cara feia, como se fosse amargo. E depois de tomar, ela ficava meio devagar. Sabe quando a gente está com sono e não consegue pensar direito? Um frio percorreu a espinha de Ricardo. Ele lembrava de Patrícia mencionando suplementos especiais para fortalecer o sistema imunológico de Isadora, algo sobre crianças com deficiências precisarem de cuidados redobrados com a saúde. Como médica, ela sempre soubera explicar cada procedimento com terminologia técnica que soava absolutamente convincente. E tinha outra coisa, Pedrinho prosseguiu, parando diante da estante repleta de livros de administração e economia. Quando a dona Patrícia saía da sala para atender o telefone ou pegar alguma coisa na cozinha, a Isadora mudava completamente. Era como se ela despertasse de um sonho ruim. Como assim? Mudava. Ricardo sentiu sua garganta secar. Ela mexia os pés, seu Ricardo. Flexionava os dedos dos pés, dobrava os joelhos. Uma vez, eu até vi ela esticar as pernas e encostar os pés no chão, como se estivesse testando se conseguia sentir alguma coisa. Os olhos de Pedrinho brilharam com a memória. Mas sempre que ouvia os passos da dona Patrícia voltando, ela rapidamente se encolhia na cadeira e voltava a ficar paradinha. Ricardo se levantou bruscamente e caminhou até a janela panorâmica, observando o movimento incessante da cidade lá embaixo. São Paulo fervilhava com seus 10 milhões de habitantes, cada um lutando por sobrevivência, sonhos, oportunidades. Mas ali, naquele momento, toda a sua atenção estava focada nas palavras de um menino que poderia estar revelando a verdade mais perturbadora de sua vida. Tem mais, seu Ricardo. A voz de Pedrinho ficou mais baixa, quase um sussurro. Semana passada, quando foi aquele temporal forte na quinta-feira, lembra? A dona Patrícia teve que sair correndo porque disseram que o carro dela estava com vidro aberto no estacionamento. Ricardo se virou, enfrentando o olhar determinado do garoto. E aí? A Isadora pensou que eu tinha ido junto com ela. Eu estava no banheiro quando ela saiu. Quando voltei para a sala, encontrei a Isadora em pé na frente do espelho grande da sala de fisioterapia. Pedrinho fez uma pausa dramática, como se ainda estivesse processando a cena que presenciara. Ela estava andando, seu Ricardo, devagar, meio trêmula, mas andando, e ela estava chorando.
O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. O burburinho da cidade lá embaixo, o zumbido baixo do ar-condicionado, até mesmo o tic-tac do relógio Rolex no pulso de Ricardo pareciam amplificados. O empresário sentiu como se o chão estivesse se desintegrando sob seus pés. Quando ela me viu, ficou desesperada. Pedrinho continuou, sua voz carregada de uma tristeza que não deveria existir numa criança de 12 anos. Voltou correndo para a cadeira e começou a me implorar para não contar nada. Disse que se a dona Patrícia descobrisse, coisas ruins iam acontecer. Que tipo de coisas ruins? Ricardo perguntou, embora parte dele temesse a resposta. Ela não quis explicar direito. Só disse que a dona Patrícia havia contado que se ela tentasse andar, poderia machucar outros músculos e ficar ainda pior. Que poderia até morrer se forçasse as pernas. Pedrinho balançou a cabeça com indignação. Mas eu sei quando criança está com medo de verdade, seu Ricardo. A Isadora não estava com medo de se machucar. Ela estava com medo da dona Patrícia. Ricardo voltou para sua poltrona, mas não conseguiu se sentar. Em vez disso, apoiou as mãos na mesa e inclinou-se para a frente, tentando processar as implicações do que estava ouvindo. Se Pedrinho estivesse certo, significava que Patrícia não era apenas incompetente como fisioterapeuta, ela estava deliberadamente sabotando a recuperação de sua filha. Pedrinho, você tem certeza absoluta do que está me contando? Ricardo perguntou, sua voz saindo mais grave que o normal. Porque isso que você está sugerindo é muito sério. Seu Ricardo, eu juro pela alma da minha avó que já morreu. O menino respondeu, colocando a mão no peito com solenidade. Eu sei que o senhor pode não acreditar em mim, porque eu sou pobre e a dona Patrícia é doutora e rica. Mas eu não minto sobre criança sofrendo. Minha mãe me ensinou que isso é pecado. A menção à diferença social atingiu Ricardo como um soco no estômago. Quantas vezes ele próprio havia sido desacreditado na infância simplesmente por ser órfão, por não ter família, por não ter status social. Quantas verdades ele havia gritado que caíram em ouvidos moucos porque vinham da boca de uma criança sem importância. Seu Ricardo, Pedrinho se aproximou da mesa, seus olhos grandes e escuros transbordando sinceridade. A Isadora é uma menina muito inteligente. Ela sabe que alguma coisa está errada, mas não entende o quê. E ela tem medo de falar porque a dona Patrícia sempre diz que você ficaria muito triste se soubesse que ela estava fingindo estar melhor. Fingindo estar melhor? Ricardo repetiu, sentindo uma náusea crescente. A dona Patrícia diz para a Isadora que você já sofreu muito na vida cuidando dela e que se ela der esperanças falsas, você pode ficar doente de desgosto. Então, a Isadora prefere continuar na cadeira para não decepcionar você. Ricardo sentou-se pesadamente em sua poltrona, o couro alemão emitindo um som abafado sob seu peso. A manipulação era tão sutil, tão psicologicamente elaborada, que beirava a genialidade cruel. Patrícia havia criado uma prisão emocional, onde tanto ele quanto Isadora eram mantidos cativos por amor distorcido e culpa fabricada. O telefone da mesa começou a tocar, mas Ricardo o ignorou completamente. Pela primeira vez em 2 décadas, os negócios podiam esperar. Sua filha e a terrível possibilidade de que ela estivesse sendo mantida prisioneira em sua própria casa era a única coisa que importava naquele momento. Continue 01/07, capítulo 3, Memórias que revelam a verdade. O telefone continuou tocando insistentemente até que Ricardo, num impulso de irritação, simplesmente o desligou da tomada. O silêncio voltou ao escritório, mas sua mente estava longe de estar em paz. Pedrinho permanecia em pé, observando atentamente as reações do empresário, como se pudesse decifrar seus pensamentos através das expressões faciais. Pedrinho, eu preciso que você me conte sobre a festa junina com mais detalhes, Ricardo disse, ajustando os óculos nervosamente.
cada momento que você lembra. O menino assentiu e se aproximou da poltrona de visitantes, finalmente se sentando na beirada do estofado caro. A festa começou às 7 da noite no salão do prédio. O síndico havia decorado tudo com bandeirinhas coloridas e balões. Tinha aquelas barracas de comida típica que a dona Maria do apartamento 302 fez questão de organizar. Ricardo lembrava da animação de Patrícia com o evento. Ela havia insistido para que participassem, dizendo que seria importante para Isadora se sentir incluída na comunidade. Na época, ele havia interpretado aquilo como carinho e preocupação genuína com o bem-estar social de sua filha. A Isadora estava na cadeirinha rosa dela, usando aquele vestido junino azul que a dona Patrícia comprou especialmente para a festa. Pedrinho continuou, seus olhos se iluminando com a lembrança. Ela parecia feliz vendo as outras crianças correndo e brincando, mas ao mesmo tempo tinha aquela expressão como se estivesse vendo um filme em vez de participar da própria vida. E você ficou observando ela especificamente? Ricardo perguntou. Não no começo. Eu estava tentando acertar as argolas na garrafa para ganhar um prêmio, mas aí rolou aquela confusão com a quadrilha infantil. Pedrinho fez uma pausa, organizando as lembranças. A dona Carmen, que mora no 1201, estava organizando a dança das crianças. Ela chamou todo mundo, incluindo a Isadora, mas a dona Patrícia logo interferiu dizendo que seria perigoso demais. Ricardo se lembrava vagamente da cena. Patrícia havia explicado que a cadeira de rodas poderia atrapalhar a coreografia e que seria constrangedor para Isadora ser a única criança que não podia participar plenamente. Sua solução havia sido posicionar Isadora numa mesa estratégica, de onde ela poderia assistir e se divertir, observando os outros. Foi aí que eu comecei a prestar atenção nela de verdade, Pedrinho prosseguiu. Porque a cara da Isadora mudou quando a dona Patrícia disse que ela não podia dançar. Não era cara de tristeza normal, sabe? Era cara de revolta. Como se ela soubesse que podia participar, mas estava sendo impedida. E o que aconteceu com o brigadeiro? Ricardo insistiu, sentindo que aquele detalhe era crucial. Ah, foi depois da quadrilha. Todo mundo estava comendo nas barraquinhas e a dona Patrícia foi buscar canjica para vocês dois. Ela sempre fazia questão de escolher pessoalmente a comida da Isadora, né? Dizia que tinha que ser coisas especiais por causa da condição dela. Ricardo assentiu. Outro detalhe, que na época parecera cuidado médico, mas que agora ganhava contornos sinistros. Patrícia sempre controlava meticulosamente a alimentação de Isadora, justificando que certas vitaminas e minerais eram essenciais para crianças com problemas neurológicos. A Isadora estava mexendo no prato quando um brigadeiro rolou da mesa e caiu no chão. Pedrinho continuou, gesticulando para enfatizar o momento. Ela olhou para os lados. Viu que ninguém estava prestando atenção. E aí... Seu Ricardo, eu juro que vi com esses olhos que a terra vai comer. Ela se levantou da cadeira como se fosse a coisa mais natural do mundo. O coração de Ricardo disparou. Devagar? Com dificuldade? Não. Foi rápido, natural, como qualquer criança faria. Ela deu 3 passos firmes, abaixou, pegou o brigadeiro e, quando estava voltando para a cadeira, ouviu o salto alto da dona Patrícia no piso do salão. Os olhos de Pedrinho se encheram de indignação. O senhor tinha que ver a cara de desespero dela, seu Ricardo. Ela praticamente se jogou na cadeira e fingiu que estava mexendo no celular da dona Patrícia, que tinha ficado na mesa. E a Patrícia não desconfiou de nada. Pelo contrário, quando ela chegou, a Isadora estava lá, quietinha, e ainda limpou o brigadeiro antes de comer, para não sujar o vestido. A dona Patrícia até elogiou ela por ser uma menina tão comportada e cuidadosa. Ricardo se levantou novamente e caminhou até a janela, observando os carros minúsculos que se movimentavam nas ruas lá embaixo,
como formiguinhas organizadas. Sua mente estava processando não apenas o que Pedrinho contava, mas todas as pequenas inconsistências que ele próprio havia ignorado ao longo dos meses. Pedrinho, você disse que a Isadora estava mexendo no celular da Patrícia? É, e isso me lembrou de outra coisa estranha. O menino se animou, como se tivesse se lembrado de uma peça importante do quebra-cabeça. A dona Patrícia recebe muitas ligações durante o dia e sempre atende longe da Isadora. Diz que são assuntos médicos confidenciais, mas uma vez eu ouvi parte de uma conversa. O que você ouviu? Ricardo se virou, enfrentando o garoto com atenção total. Ela estava falando sobre dinheiro, sobre como o plano estava funcionando perfeitamente e que logo poderia finalizar a transferência. Pensei que fosse sobre pagamento de consulta ou alguma coisa assim, mas agora... Pedrinho balançou a cabeça. Agora me parece diferente. Uma sensação gelada percorreu o corpo de Ricardo. Ele pensou nas várias procurações que havia assinado para Patrícia ao longo do relacionamento, facilitando questões burocráticas relacionadas ao tratamento médico de Isadora. Pensou também na sugestão dela de criar uma conta conjunta para emergências médicas e em como ela havia se oferecido para gerenciar os investimentos destinados ao futuro de Isadora. Pedrinho, quando você ouviu essa conversa? Umas 2 semanas atrás, logo depois que vocês voltaram daquela viagem para Campos do Jordão no final de semana. Ricardo se lembrava perfeitamente daquele fim de semana. Patrícia havia sugerido uma escapada romântica, deixando Isadora aos cuidados de Conceição. Na época, ele havia ficado um pouco desconfortável por deixar a filha, mas Patrícia argumentara que precisavam de tempo sozinhos para fortalecer o relacionamento antes do casamento que estava marcado para dezembro. Seu Ricardo, Pedrinho disse, levantando-se da poltrona. Tem mais uma coisa que eu não sei se é importante, mas a Isadora fala dormindo. Como assim? Quando minha mãe faz faixa no apartamento de vocês nas tardes de sexta, às vezes a Isadora está cochilando na sala. E ela fala coisas estranhas dormindo, coisas sobre querer correr, sobre seus pés doendo de ficar parados, sobre ter medo de não ser boa o suficiente para você. As palavras atingiram Ricardo como facadas. Isadora tinha pesadelos sobre decepcionar o pai, sobre não ser suficiente, sobre carregar culpa por uma condição que nem sequer parecia ser real. A manipulação psicológica era tão profunda que invadia até mesmo os sonhos da criança. Pedrinho, Ricardo disse, sua voz saindo mais rouca que pretendia. Por que você demorou tanto para me contar isso? O menino baixou os olhos, um rubor envergonhado colorindo suas bochechas magras. Porque eu sou filho de faxineira, seu Ricardo. Quem ia acreditar na minha palavra contra a de uma doutora rica? E por quê? Porque eu tinha medo de que o senhor ficasse bravo comigo e mandasse minha mãe embora. A gente não tem para onde ir se perder esse emprego. A honestidade brutal daquelas palavras atingiu Ricardo como um tapa na face. Ali estava a própria injustiça social que ele havia vivido na infância, reproduzida diante de seus olhos. Um menino pobre, testemunha da verdade, silenciado pelo medo de não ser acreditado por sua posição social inferior. Naquele momento, Ricardo tomou uma decisão que mudaria tudo. Pela primeira vez em décadas, escolheu acreditar numa criança ao invés de num adulto. Escolheu dar ouvidos à voz mais fraca ao invés da mais poderosa. Pedrinho, ele disse, colocando a mão no ombro magro do garoto, muito obrigado por ter coragem de vir aqui hoje. Você pode ter salvado minha filha. Continue. 0112. Capítulo 4. Investigações silenciosas. Ricardo passou a noite inteira em claro, caminhando pelos corredores de mármore de sua cobertura como um leão enjaulado. O apartamento de 300 metros quadrados com
Sua decoração minimalista e vista panorâmica da cidade nunca havia parecido tão frio e impessoal. Cada móvel de designer, cada obra de arte cuidadosamente selecionada por Patrícia, agora carregava um peso diferente. Eram símbolos de uma vida que talvez fosse construída sobre mentiras. Às 5 da manhã, ele tomou uma decisão. Precisava observar Isadora sem que Patrícia soubesse. Precisava ver com seus próprios olhos o que Pedrinho havia descrito. Vestiu um terno mais simples que o habitual e decidiu trabalhar em casa naquela sexta-feira, algo que não fazia há meses. Que surpresa gostosa! Patrícia exclamou quando ele anunciou seus planos durante o café da manhã. Ela estava impecável como sempre, usando um conjunto de linho bege que realçava seus cabelos loiros perfeitamente escovados. Você tem trabalhado tanto ultimamente. Vai ser ótimo ter você aqui conosco. Ricardo observou discretamente enquanto ela preparava o suplemento vitamínico matinal de Isadora. A menina, sentada em sua cadeira de rodas rosa, olhava para o líquido âmbar no copo com uma expressão que ele agora reconhecia como resignação. Não era o olhar de uma criança tomando vitaminas, era o olhar de alguém se submetendo a algo inevitável e desagradável. Princesa, Ricardo se agachou ao lado da cadeira. Como você está se sentindo hoje? Isadora o encarou com seus grandes olhos castanhos, uma herança da mãe biológica que morrera no parto. Por um instante, Ricardo julgou ver um lampejo de algo que parecia esperança, mas a expressão se apagou rapidamente quando Patrícia se aproximou. Ela está ótima, não é, meu amor? Patrícia acariciou os cabelos castanhos de Isadora com um gesto que parecia carinhoso, mas que Ricardo agora percebia ter algo de possessivo. Hoje vamos fazer exercícios especiais para fortalecer os músculos das costas. Depois que terminaram o café da manhã, Ricardo se instalou em seu escritório doméstico, mas deixou a porta entreaberta. Dali, podia ouvir os sons vindos da sala de fisioterapia que Patrícia havia montado especialmente para Isadora, um investimento de R$50 mil em equipamentos que, segundo ela, eram essenciais para o tratamento. Por volta das 9 horas, começou a sessão. Ricardo ouviu a voz suave de Patrícia dando instruções, mas havia algo na entonação que o incomodava. Era doce demais, controlada demais, como se cada palavra fosse cuidadosamente calculada. Ele se levantou silenciosamente e caminhou pelo corredor, até encontrar um ângulo de onde podia observar sem ser visto. A cena que presenciou o deixou nauseado. Isadora estava deitada numa maca acolchoada, e Patrícia manipulava suas pernas com movimentos que pareciam deliberadamente desconfortáveis. A menina contraía o rosto de dor, mas não emitia nenhum som, como se tivesse aprendido que reclamar era inútil. Sente alguma coisa aqui, querida? Patrícia pressionava pontos específicos nas pernas de Isadora e Ricardo notou que a menina claramente reagia ao toque, mas respondia sempre com um não baixinho. Ótimo! Isso confirma que os nervos ainda estão severamente comprometidos. Patrícia anotava algo numa prancheta. Vamos continuar com os exercícios passivos. Ricardo voltou para o escritório, com o coração disparado. Havia algo profundamente errado com aquela sessão. A forma como Isadora reagia ao toque indicava sensibilidade normal, mas suas respostas verbais contradiziam completamente as reações físicas. Era como se ela tivesse sido treinada para negar suas próprias sensações. 1 hora depois, ouviu Patrícia atender o telefone no corredor. Ela falava em tom baixo, mas a acústica do apartamento permitia que ele captasse fragmentos da conversa. Sim, o cronograma está sendo seguido à risca. Uma pausa. Ele não suspeita de nada. Está completamente convencido. Outra pausa mais longa. Dezembro está confirmado. Depois do casamento, teremos acesso total aos fundos. O sangue de Ricardo gelou nas veias.
Ele se aproximou da porta do escritório, tentando ouvir mais. Mas Patrícia havia se afastado para o quarto. Quando ela retornou, alguns minutos depois, estava com seu sorriso habitual e carregava uma xícara de chá. Amor, eu preparei chá de camomila. Você parece tenso hoje. Ricardo aceitou a xícara, mas não bebeu. Em vez disso, observou Patrícia enquanto ela voltava para a sala de fisioterapia. Havia algo nos movimentos dela que nunca notara antes. Uma precisão quase teatral, como se cada gesto fosse parte de uma performance cuidadosamente ensaiada. Por volta do meio-dia, Patrícia anunciou que ia sair para buscar medicamentos na farmácia de manipulação. Vou demorar pelo menos 1 hora. O Dr. Rodrigues mudou a fórmula do complexo vitamínico da Isadora. Assim que ouviu o elevador descer, Ricardo correu para a sala onde Isadora permanecia sentada em sua cadeira, mexendo displicentemente num tablet. A menina ergueu os olhos com surpresa quando ele entrou. Oi, papai. Pensei que você estava trabalhando. Estou fazendo uma pausa. Ricardo puxou uma cadeira e se sentou na altura dela. Isadora, posso te fazer uma pergunta? A menina assentiu, mas Ricardo notou como ela olhou, involuntariamente para a porta, como se verificasse se Patrícia havia realmente saído. Como você se sente durante as sessões de fisioterapia? Como assim, papai? A voz dela ficou menor, mais cautelosa. Você sente dor? Desconforto? Alguma sensação nas pernas? Isadora hesitou por um momento que pareceu eterno. Ricardo viu uma batalha silenciosa acontecendo atrás daqueles olhos infantis. O desejo de dizer a verdade lutando contra algum medo profundamente enraizado. Às vezes, ela sussurrou finalmente, às vezes eu sinto umas cócegas nas pernas. Mas a tia Patrícia disse que isso é normal em pessoas que não podem andar, que é só a imaginação tentando me enganar. E você acredita nisso? Isadora baixou os olhos. Eu não sei mais no que acreditar, papai. A tia Patrícia sabe muito sobre essas coisas. Ela é médica. Ricardo sentiu seu coração se despedaçar. Sua filha estava sendo gaslighted por uma profissional que usava sua autoridade médica para manipular uma criança de 8 anos. Era uma forma de abuso tão sutil e psicologicamente sofisticada que beirava a genialidade cruel. Isadora, ele disse suavemente, você gostaria de poder andar? As lágrimas brotaram instantaneamente nos olhos da menina. Todo dia, papai, todo dia eu sonho que estou correndo no parque, brincando com as outras crianças. Mas a tia Patrícia disse que se eu ficar alimentando essas fantasias, você vai ficar triste porque vai achar que eu não aceito minha condição. E se eu te dissesse que eu ficaria feliz se você pudesse andar? Que não importa se você pode ou não pode, eu só quero que você seja feliz. Isadora o encarou com uma expressão de surpresa genuína. Você falaria isso mesmo sabendo que eu posso ser uma filha defeituosa? A palavra defeituosa, saindo da boca de sua filha de 8 anos, foi como uma punhalada no peito de Ricardo. Ele a pegou no colo, cadeira de rodas e tudo, e a abraçou com força. Isadora, você nunca será defeituosa para mim. Você é perfeita exatamente como é. Por alguns minutos, eles ficaram assim, pai e filha se abraçando numa sala cheia de equipamentos médicos que talvez fossem completamente desnecessários. E pela primeira vez em meses, Ricardo ouviu sua filha chorar de verdade. Não o choro contido e silencioso que ela havia aprendido a reprimir, mas soluços profundos de uma criança que finalmente se sentia segura para expressar sua dor. Quando Patrícia retornou da farmácia, encontrou uma cena aparentemente normal. Ricardo trabalhando em seu laptop, enquanto Isadora assistia desenhos animados no tablet. Mas algo fundamental havia mudado naquele apartamento. Pela primeira vez, pai e filha compartilhavam um segredo. E era um segredo que poderia destruir o mundo cuidadosamente construído por Patrícia.
Continue. 0114. Capítulo 5. A descoberta que mudou tudo. No sábado seguinte, Ricardo acordou com uma determinação que não sentia há anos. Durante toda a semana, havia observado discretamente cada movimento de Patrícia, cada interação dela com Isadora, cada detalhe que antes passara despercebido. Agora, sob a luz crua da desconfiança, tudo parecia sinistro e calculado. Patrícia havia sugerido passar o dia no shopping Iguatemi, alegando que Isadora precisava de roupas novas e que seria terapêutico para ela socializar em ambientes movimentados. Ricardo concordou, mas com um plano secreto. Havia marcado uma consulta de emergência com o Dr. Fernando Carvalho, neurologista infantil do Hospital Albert Einstein, para segunda-feira. Seria uma segunda opinião que Patrícia não saberia. O shopping estava lotado naquele sábado de agosto. Famílias inteiras circulavam pelos corredores de mármore, crianças corriam entre as lojas, enquanto pais corriam atrás. E o som de conversas em várias línguas criava uma sinfonia urbana típica de São Paulo. Ricardo empurrava a cadeira de Isadora, notando como ela observava com melancolia as outras crianças brincando livremente. "Vamos à loja de brinquedos?" Patrícia sugeriu, apontando para uma vitrine colorida da ReHap. "Tenho certeza de que a Isadora vai adorar ver os novos lançamentos." Enquanto caminhavam pelos corredores do shopping, Ricardo percebeu algo que nunca havia notado antes. Patrícia constantemente direcionava a cadeira para áreas onde havia mais movimento, mais pessoas observando. Era como se ela quisesse que Isadora fosse vista em sua condição de deficiente, como se aquilo fosse parte de alguma performance pública. Na loja de brinquedos, enquanto Patrícia se distraía conversando com uma vendedora sobre bonecas adaptadas para crianças com necessidades especiais, Ricardo se aproximou de Isadora. "Qual brinquedo você gostaria de ter?" ele perguntou baixinho. Isadora apontou discretamente para uma bicicleta infantil cor-de-rosa com rodinhas laterais. "Aquela ali, papai, mas eu sei que não posso usar." "Por que você acha que não pode?" A tia Patrícia explicou que bicicletas são perigosas para crianças como eu, que eu poderia me machucar muito se tentasse pedalar. Ricardo olhou para a bicicleta. Um modelo simples, adequado para crianças iniciantes, com todas as proteções necessárias. Não havia nada que pudesse ser considerado perigoso para uma criança normal. A proibição era mais uma camada de limitação psicológica imposta por Patrícia. "E se eu comprasse essa bicicleta para você?" Ricardo perguntou impulsivamente. Os olhos de Isadora se iluminaram por um segundo, mas logo se apagaram novamente. A tia Patrícia ia ficar muito brava. "Ela disse que você já gasta muito dinheiro comigo por causa dos tratamentos e que eu não deveria pedir coisas que não posso usar." Mais uma vez, Ricardo sentiu raiva crescer dentro dele. Patrícia havia criado um sistema onde Isadora se sentia culpada não apenas por sua suposta deficiência, mas também pelos custos financeiros que ela supostamente gerava. Era uma manipulação cruel que atacava simultaneamente a autoestima e o senso de valor próprio da criança. "Amor, o que vocês estão conversando?" Patrícia apareceu ao lado deles com um sorriso que não chegava aos olhos. Isadora estava admirando aquela bicicleta. Ricardo disse, testando a reação da noiva. "Ah, que fofo!" Patrícia acariciou os cabelos de Isadora com um gesto que parecia carinhoso, mas que Ricardo agora percebia como possessivo. "Mas você sabe que bicicletas não são para você, né, querida? Temos que ser realistas sobre suas limitações." A palavra limitações foi pronunciada com uma doçura tóxica que fez Ricardo sentir náusea. Ele observou como Isadora encolheu na cadeira, como se tentasse se tornar invisível. "Mas talvez no futuro," Ricardo disse, "conforme o tratamento evoluir." "Ricardo,
Patrícia o interrompeu com um tom ligeiramente mais firme. Não devemos alimentar esperanças irreais. É importante que Isadora aceite sua condição para que possamos focar em tratamentos apropriados para sua situação. Naquele momento, enquanto observava Patrícia falar sobre aceitação e limitações, Ricardo teve uma epifania perturbadora. Toda a retórica de Patrícia era sobre conformidade, sobre aceitar uma condição que talvez nem existisse. Uma fisioterapeuta verdadeiramente comprometida com a recuperação deveria estar alimentando esperanças, celebrando pequenos progressos, incentivando tentativas de melhora. Durante o almoço no restaurante japonês do shopping, Ricardo observou atentamente como Patrícia controlava cada aspecto da refeição de Isadora. Ela cortava o sushi em pedaços menores que o necessário. Insistia em dar a comida na boca da menina para evitar que ela se engasgasse. E constantemente limpava as mãos e o rosto dela como se fosse uma criança muito menor. Patrícia, Ricardo disse casualmente, a Isadora não deveria estar desenvolvendo mais autonomia nas refeições? Ela já tem 8 anos. Crianças com limitações neurológicas podem ter reflexos mais lentos. Patrícia respondeu sem hesitar. É mais seguro eu ajudá-la. Não queremos acidentes desnecessários. Ricardo observou Isadora aceitar passivamente ser alimentada como um bebê e sentiu uma tristeza profunda. Sua filha estava sendo infantilizada, suas capacidades naturais sendo sistematicamente suprimidas sob o pretexto de cuidado médico. No caminho de volta para casa, enquanto Patrícia dirigia e conversava sobre os planos para o casamento em dezembro, Ricardo fingia dormir no banco do passageiro. Na realidade, estava pensando intensamente sobre como proceder. Precisava de evidências concretas, não apenas suspeitas e observações. Quando chegaram em casa, Patrícia anunciou que ia tomar um banho antes do jantar. Ricardo aproveitou a oportunidade para entrar discretamente no escritório dela. Um pequeno cômodo que ela havia adaptado para guardar arquivos médicos e equipamentos de fisioterapia. O que encontrou lá fez seu sangue gelar. Numa gaveta que deveria estar trancada, mas que Patrícia havia esquecido aberta, Ricardo descobriu uma pasta com documentos que mudaram completamente sua percepção da realidade. Havia exames neurológicos de Isadora datados de 3 anos atrás. Exames que ele nunca havia visto, mostrando resultados completamente normais. Havia também anotações manuscritas em caligrafia de Patrícia, detalhando um protocolo de manutenção, que incluía a administração de relaxantes musculares leves e reforço psicológico de dependência. Mas o documento que mais o chocou foi uma apólice de seguro de vida em nome de Isadora, com Patrícia como beneficiária, contratada apenas 2 meses após o início do relacionamento deles. O valor era de R$2 milhões. Com as mãos tremendo, Ricardo fotografou cada documento com seu celular. A verdade estava ali, em preto e branco. Patrícia não estava tratando Isadora, estava sistematicamente sabotando sua saúde física e psicológica por motivos financeiros. E o plano dela ia muito além de roubar sua fortuna. Incluía uma apólice de seguro que só faria sentido se algo acontecesse com a criança. Ricardo, você está aí? A voz de Patrícia ecoou pelo corredor. Ele rapidamente guardou os documentos na gaveta e saiu do escritório, fingindo que estava apenas procurando um carregador de celular. Mas por dentro, uma revolução havia começado. Ele agora sabia que não estava lidando apenas com uma golpista. Estava enfrentando alguém capaz de colocar a vida de uma criança em risco por dinheiro. Naquela noite, enquanto Patrícia dormia tranquilamente ao seu lado, Ricardo permaneceu acordado, planejando cada movimento de sua contraofensiva. Sua filha havia sido transformada em prisioneira em sua própria casa, e ele tinha apenas uma chance de salvá-la antes que fosse tarde demais.
O homem que havia construído um império financeiro através de estratégias meticulosas, agora usaria todas essas habilidades para destruir a mulher que tentara destruir sua família. Continue. 01:19. Capítulo 6. O confronto inevitável. Na segunda-feira de manhã, Ricardo acordou às 5 horas com uma clareza mental que não experimentava há meses. Havia passado o domingo inteiro organizando sua estratégia como se fosse uma operação militar. O primeiro passo seria a consulta médica secreta com o Dr. Fernando Carvalho. Mas antes disso, precisava garantir que Isadora estivesse a salvo durante sua ausência. Ligou para Conceição antes das 6 da manhã, pedindo para que ela chegasse mais cedo ao trabalho. A mulher, sempre prestativa, não fez perguntas. Mas Ricardo notou a preocupação em sua voz quando ele mencionou que precisava de alguns cuidados especiais com Isadora durante a tarde. Patrícia, ele disse durante o café da manhã, mantendo sua voz casual, enquanto observava a noiva preparar o suspeito, xarope matinal de Isadora. Tenho uma reunião importante hoje à tarde. Pode ser que eu demore um pouco mais para chegar em casa. Sem problemas, amor. Patrícia sorriu enquanto oferecia o copo para Isadora. A Isadora e eu temos uma sessão longa de fisioterapia programada mesmo. Vamos trabalhar no fortalecimento dos músculos abdominais. Ricardo observou sua filha aceitar o medicamento com resignação e sentiu uma fúria controlada crescer em seu peito. Em poucas horas, saberia definitivamente se suas suspeitas estavam corretas. O consultório de Dr. Fernando Carvalho ficava no Hospital Albert Einstein, um dos mais renomados de São Paulo. Ricardo havia escolhido aquele profissional especificamente porque não tinha conexões com Patrícia e porque sua reputação como neurologista infantil era impecável. Uma consulta estava marcada para as 3 da tarde, horário em que Patrícia estaria ocupada com as sessões de fisioterapia em casa. Senhor Mendonça, Dr. Carvalho era um homem de cerca de 60 anos, cabelos grisalhos e olhar gentil por trás de óculos discretos. Pelo telefone, o senhor mencionou que gostaria de uma segunda opinião sobre o caso de sua filha. Trouxe os exames anteriores? Ricardo entregou uma pasta com todos os laudos que Patrícia havia fornecido ao longo dos 2 anos de relacionamento. Doutor, eu preciso saber a verdade sobre a condição da minha filha. Não importa quão dolorosa essa verdade possa ser. Dr. Carvalho examinou meticulosamente cada documento, franzindo o senho conforme avançava na leitura. Após 20 minutos de análise silenciosa, ele removeu os óculos e encarou Ricardo com uma expressão grave. Senhor Mendonça, preciso ser direto com o senhor. Estes laudos apresentam várias inconsistências graves. O coração de Ricardo disparou. Que tipo de inconsistências? Primeiro, as datas dos exames não coincidem com os protocolos padrão para o tipo de lesão descrita. Segundo, alguns destes equipamentos mencionados nos laudos não existem nos hospitais indicados como locais de realização dos exames. Dr. Carvalho apontou para documentos específicos. E terceiro, mais preocupante ainda, a progressão descrita nos relatórios sugere um agravamento que seria impossível no tipo de lesão inicialmente diagnosticada. O senhor está dizendo que estes exames são falsos? Estou dizendo que há fortes indícios de falsificação. Mas mais importante que isso, Dr. Carvalho se inclinou para a frente. Pelos sintomas que o senhor descreveu no telefone, sensibilidade preservada, movimentos involuntários, reações normais a estímulos, não há nada que indique lesão neurológica real. Ricardo sentiu como se o chão estivesse desaparecendo sob seus pés. Então minha filha pode andar? Baseado apenas nestes relatórios e no que o senhor me contou, eu diria que não apenas pode, como provavelmente nunca perdeu essa capacidade, mas para ter certeza absoluta, precisaria examinar a criança pessoalmente. Isso é possível sem que a atual fisioterapeuta saiba?
Dr. Carvalho hesitou por um momento. Senhor Mendonça, o que o senhor está sugerindo são acusações muito sérias contra uma profissional da saúde. Se estivermos certos, estaremos falando de maus tratos infantis e exercício ilegal da medicina. Doutor, minha filha pode estar sendo envenenada com medicamentos desnecessários e mantida em cativeiro psicológico há 2 anos. Eu preciso ter certeza. A gravidade na voz de Ricardo convenceu o médico. Muito bem, posso examiná-la amanhã de manhã, mas precisaríamos de uma justificativa plausível para trazê-la aqui sem levantar suspeitas. Ricardo pensou rapidamente. Patrícia sempre insiste em acompanhar todas as consultas médicas. Mas se eu disser que preciso trazer Isadora para exames de rotina relacionados ao trabalho, um check-up executivo que a empresa exige para dependentes dos funcionários... Perfeito. Às 9 horas da manhã, então. Quando Ricardo chegou em casa, às 6 da tarde, encontrou uma cena que o fez sentir náusea. Isadora estava deitada numa maca na sala de fisioterapia, com eletrodos conectados às pernas, enquanto Patrícia aplicava o que ela chamava de estimulação elétrica terapêutica. A menina tinha lágrimas silenciosas escorrendo pelo rosto. Como foi o dia? Ele perguntou, forçando um tom casual. Excelente, Patrícia respondeu alegremente, desconectando os eletrodos. A Isadora foi muito corajosa durante os exercícios hoje. Estamos fazendo progressos reais no fortalecimento muscular. Ricardo observou Isadora se encolher quando Patrícia a ajudou a voltar para a cadeira de rodas. A menina evitava contato visual com ele, como se estivesse com vergonha de algo. Isadora, como você se sente? Cansada, papai. Ela respondeu com voz pequena. Mas a tia Patrícia disse que é normal sentir dor quando os músculos estão trabalhando para ficar mais fortes. Exato, Patrícia completou rapidamente. Não é verdade, amor? Como sempre explico para vocês, o progresso em casos como o da Isadora é lento e às vezes desconfortável, mas é necessário para manter a função muscular residual. Naquele momento, observando sua filha aceitar passivamente uma explicação sobre por que era normal sentir dor durante um tratamento que provavelmente era desnecessário, Ricardo tomou uma decisão irrevogável. Não importava quais fossem as consequências para seu relacionamento com Patrícia. Não importava quanto dinheiro já havia investido nos equipamentos e tratamentos. Não importava quanto tempo havia perdido acreditando nas mentiras dela. Patrícia, ele disse, sua voz carregando uma firmeza nova. Preciso conversar com você, em particular. Eles foram para o quarto, deixando Isadora assistindo televisão na sala. Ricardo fechou a porta e encarou a mulher que havia ocupado sua cama e sua vida pelos últimos 2 anos. Eu quero uma segunda opinião médica sobre Isadora. Patrícia piscou, sua expressão de surpresa parecendo genuína. Por quê? Alguma coisa está te preocupando? Não estou satisfeito com a velocidade do progresso. Quero ouvir outros especialistas. Ricardo, Patrícia se aproximou dele, colocando as mãos em seu peito num gesto que costumava ser reconfortante. Você sabe que eu tenho os melhores contatos na área. Se fosse necessária uma segunda opinião, eu já teria sugerido. Mesmo assim, quero fazer isso. Como pai, é meu direito. Por uma fração de segundo, Ricardo viu algo passar pelos olhos de Patrícia. Um lampejo de algo frio e calculista que desapareceu tão rapidamente que ele quase pensou ter imaginado. Claro, amor, você tem razão. Na verdade, ela sorriu, mas o sorriso não parecia natural. Que tal marcarmos com o Dr. Roberto Machado? Ele é neurologista do Hospital Sírio-Libanês e colega da minha faculdade. Tenho certeza de que ele confirmará nosso diagnóstico. Obrigado, mas eu já marquei com alguém diferente, Dr. Fernando Carvalho, do Einstein.
O silêncio que se seguiu durou apenas alguns segundos, mas para Ricardo pareceu uma eternidade. Ele viu Patrícia processando a informação, viu as engrenagens girando atrás daqueles olhos azuis que antes lhe pareciam tão sinceros. Quando? Ela perguntou finalmente. Amanhã de manhã. Naquela noite, enquanto jantavam em família, Ricardo observou cada movimento de Patrícia com nova atenção. Notou como ela monopolizava a conversa, como direcionava as respostas de Isadora, como sutilmente desencorajava qualquer manifestação de independência da menina. Era uma performance tão bem ensaiada que ele se perguntou quantas outras famílias haviam sido vítimas do mesmo esquema. Quando foram dormir, Patrícia estava silenciosa demais, perdida em pensamentos que Ricardo agora sabia serem perigosos. Ele fingiu adormecer, mas permaneceu alerta, cada sentido aguçado. Por volta das 2 da madrugada, ouviu passos silenciosos no corredor. Patrícia havia se levantado e estava fazendo algo no quarto de Isadora. Ricardo esperou 10 minutos antes de se levantar discretamente para investigar. O que encontrou o fez sentir um frio mortal. Patrícia estava injetando algo no acesso venoso que mantinha permanentemente instalado no braço de Isadora, justificando como via de administração de medicamentos de emergência. A menina dormia profundamente, inconsciente de que estava sendo medicada no meio da madrugada. Ricardo voltou para o quarto, fingindo continuar dormindo, mas por dentro estava formulando um plano de emergência. Patrícia estava acelerando algum protocolo, provavelmente tentando garantir que Isadora estivesse em determinado estado para a consulta médica do dia seguinte. O que ela não sabia era que Ricardo já havia documentado tudo. Já tinha as evidências necessárias e que a consulta com o Dr. Carvalho seria apenas a confirmação final de que sua filha estava sendo mantida prisioneira por uma sociopata que usava conhecimento médico para fins criminosos. A guerra havia começado e Ricardo estava determinado a vencer. Continue 0122, capítulo 7, A Verdade Revelada. Ricardo passou o resto da madrugada planejando cada detalhe da manhã seguinte. Às 5 horas, levantou-se silenciosamente e foi verificar Isadora. A menina dormia profundamente, com uma palidez que não era normal. Fosse o que fosse que Patrícia havia injetado nela, estava fazendo efeito. Ele fotografou discretamente o acesso venoso, notando uma pequena marca de agulha recente que confirmava suas suspeitas. "Bom dia, princesa", ele sussurrou, acariciando suavemente os cabelos de Isadora. A menina se mexeu, mas não acordou completamente. Outro sinal de que havia sido medicada além do normal. Às 7 da manhã, durante o café da manhã, Patrícia estava visivelmente tensa. Ela preparou o xarope matinal de Isadora com movimentos mecânicos, e Ricardo notou que suas mãos tremiam ligeiramente. "Amor", ela disse, forçando um sorriso, "estive pensando sobre essa consulta hoje. Talvez devêssemos remarcar para a próxima semana. A Isadora parece um pouco indisposta esta manhã." "Na verdade", Ricardo respondeu, observando como Isadora lutava para manter os olhos abertos, "acho que é exatamente por isso que precisamos ir. Se ela está se sentindo mal, é importante que um médico avalie." Patrícia não conseguiu disfarçar completamente o lampejo de pânico em seus olhos. "Ricardo, como fisioterapeuta, eu posso avaliar se..." "Patrícia." A voz de Ricardo saiu mais firme do que pretendia. "Nós vamos ao médico hoje. É uma decisão tomada." O silêncio tenso foi quebrado pela chegada de Conceição, que vinha fazer a limpeza matinal. A mulher cumprimentou a todos educadamente, mas Ricardo percebeu como seu olhar se demorou em Isadora, notando o estado letárgico da menina. "Dona Conceição", Ricardo disse casualmente, "a Isadora vai precisar de cuidados especiais hoje. Pode ficar atenta a ela?" Conceição.
assentiu, e Ricardo viu um entendimento silencioso passar entre eles. A faxineira era mãe, reconhecia quando uma criança não estava bem. Às 8h30, Ricardo colocou Isadora na cadeira de rodas para sair. A menina estava acordada, mas claramente sonolenta e desorientada. Patrícia insistiu em acompanhá-los. "É claro que eu vou junto", ela disse, pegando sua bolsa médica. "Preciso explicar ao Dr. Carvalho todo o histórico de tratamento da Isadora." "Não será necessário", Ricardo respondeu firmemente. "Já enviei todos os laudos por e-mail. Esta consulta é apenas para eu ouvir uma opinião independente." "Ricardo, não faz sentido eu não ir. Sou a profissional que melhor conhece o caso dela." A tensão no ar era palpável. Ricardo sabia que estava caminhando numa corda bamba. Se Patrícia suspeitasse completamente de suas intenções, poderia tomar medidas drásticas. Mas também sabia que não podia permitir que ela controlasse mais uma consulta médica. "Patrícia, eu preciso fazer isso sozinho, como pai." Por um momento, Ricardo pensou que ela fosse discutir mais intensamente. Mas então, Patrícia sorriu. Um sorriso frio que não chegou aos olhos. "Tudo bem, amor, mas me ligue imediatamente após a consulta, sim? Vou ficar preocupada." Durante o trajeto até o hospital, Isadora dormiu no banco traseiro do carro. Ricardo a observava pelo retrovisor, notando como sua respiração estava mais lenta que o normal. Fosse qual fosse a substância que Patrícia havia administrado, estava claramente afetando o sistema nervoso central da menina. No hospital Albert Einstein, Dr. Carvalho os recebeu em seu consultório particular. Era um ambiente acolhedor, com poltronas confortáveis e brinquedos educativos espalhados para deixar as crianças à vontade. "Boa manhã, Isadora." O médico se dirigiu diretamente à menina com um sorriso gentil. "Eu sou o Dr. Fernando. Seu pai me contou que você é uma garota muito encorajosa." Isadora o encarou com olhos sonolentos, mas conseguiu sorrir timidamente. "Oi, doutor." "Isadora?" Dr. Carvalho se ajoelhou ao lado da cadeira de rodas. "Eu vou fazer alguns testes bem simples, tá bom? Nada que vá machucar. É como uma brincadeira." O médico começou com testes básicos de reflexos. Quando tocou o pé de Isadora com um martelo neurológico, a reação foi imediata e normal. A menina claramente sentiu o toque e seu pé se contraiu reflexivamente. "Você sentiu isso, Isadora?" A menina hesitou, olhando para Ricardo como se pedisse permissão para responder. "Um pouquinho." "Um pouquinho ou bem clarinho?" Dr. Carvalho insistiu gentilmente. "Bem clarinho", ela sussurrou, como se estivesse confessando um segredo. Dr. Carvalho continuou os testes. Pediu para Isadora tentar mover os dedos dos pés. Ela conseguiu. Pediu para ela pressionar os pés contra suas mãos. Ela fez força considerável. Testou a sensibilidade em diferentes pontos das pernas. Ela reagiu normalmente a todos. "Isadora, você consegue ficar em pé?" A pergunta fez a menina olhar para Ricardo com pânico claro nos olhos. "Eu não posso, doutor. A tia Patrícia disse que é perigoso tentar." "Mas você gostaria de tentar se não fosse perigoso?" Lágrimas começaram a brotar nos olhos de Isadora. "Eu sonho com isso toda noite, doutor. Sonho que estou correndo no parque com outras crianças." Dr. Carvalho trocou um olhar significativo com Ricardo. "Isadora, que tal tentarmos juntos? Eu sou médico, então sei como fazer isso de forma segura." Com a ajuda do Dr. Carvalho, Isadora colocou os pés no chão. Suas pernas tremeram, não por fraqueza muscular, mas por medo e por 2 anos de desuso. Lentamente apoiada pelo médico, ela conseguiu se levantar. "Papai!" ela gritou, rindo e chorando ao mesmo tempo. "Papai, eu estou em pé." Ricardo se aproximou rapidamente, pegando a filha nos braços. "Você está, princesa. Você está em pé." "Eu posso andar, papai? Eu posso realmente andar?" Dr. Carvalho assentiu.
Com fisioterapia adequada para recuperar o tônus muscular perdido pelo tempo de inatividade, você deve conseguir andar normalmente dentro de algumas semanas. Isadora desabou em lágrimas, lágrimas de alívio, de joy, de libertação. Eu sabia que alguma coisa estava errada. Eu sentia minhas pernas, mas todo mundo dizia que eu estava imaginando. Você não estava imaginando coisa alguma, meu amor. Ricardo a abraçou forte, suas próprias lágrimas caindo livremente. Suas pernas sempre funcionaram. Alguém estava te fazendo acreditar que não funcionavam. Dr. Carvalho examinou os medicamentos que Patrícia havia prescrito para Isadora. Sr. Mendonça, esta medicação contém relaxantes musculares e sedativos leves. Em doses prolongadas, podem causar fraqueza muscular artificial e sonolência crônica. Não há justificativa médica para uma criança saudável estar tomando isso. Doutor, o que eu faço agora? Primeiro, interrompemos imediatamente esta medicação, mas gradualmente para evitar síndrome de abstinência. Segundo, iniciamos fisioterapia real para recuperar a força muscular. E terceiro, Dr. Carvalho hesitou. O senhor precisa considerar envolver as autoridades. O que foi feito com sua filha não é apenas malpraxis médica, é abuso infantil. Ricardo olhou para Isadora, que ainda estava experimentando ficar de pé, sozinha, segurando na mesa do consultório. 2 anos de vida roubados. 2 anos de sonhos suprimidos. 2 anos de uma criança acreditando que era defeituosa, quando na verdade estava sendo deliberadamente sabotada. Doutor, posso deixar Isadora aqui enquanto resolvo uma situação em casa? Não é seguro para ela voltar agora. Claro. Temos uma ala pediátrica onde ela pode ficar em observação enquanto iniciamos o processo de desintoxicação dos medicamentos. Ricardo se ajoelhou na altura de Isadora. Princesa, você vai ficar aqui com o Dr. Fernando por algumas horas, enquanto papai resolve umas coisas importantes. Você está segura aqui, entendeu? Papai, a tia Patrícia vai ficar brava comigo? Não, meu amor, a tia Patrícia nunca mais vai poder te fazer mal. Papai vai garantir isso. Quando Ricardo saiu do hospital, não era mais o homem que havia entrado 3 horas antes. Era um pai que havia descoberto que sua filha fora vítima de uma das formas mais cruéis de abuso, a manipulação médica e psicológica por alguém em quem confiava completamente. E agora, ele ia para casa confrontar a mulher que havia roubado 2 anos da vida de sua filha. A mulher que em poucas horas descobriria que seu esquema elaborado havia desmoronado completamente. A guerra havia chegado ao seu clímax final. Continue 0123, capítulo 8, o desmascaramento. Ricardo dirigiu de volta para casa com uma mistura de fúria controlada e determinação absoluta correndo em suas veias. Durante o trajeto, ligou para seu advogado pessoal, Dr. Marcos Veloso, um dos criminalistas mais respeitados de São Paulo. Marcos, preciso que você venha ao meu apartamento agora e traga um especialista em crimes contra crianças. É urgente. Ricardo, que diabos está acontecendo? Te explico. E quando chegar. Mas quero que você saiba, vou denunciar minha noiva por abuso infantil e fraude, e tenho todas as provas. Quando chegou ao prédio, Ricardo encontrou o porteiro, seu Antônio, regando as plantas do jardim interno. O homem de 60 anos trabalhava ali há mais de uma década e conhecia todos os moradores. Seu Antônio, Ricardo se aproximou discretamente. Preciso lhe perguntar uma coisa importante. A doutora Patrícia costuma receber visitas quando eu não estou em casa. O porteiro hesitou, claramente desconfortável. Não sei se deveria falar, doutor Ricardo. Seu Antônio, é sobre a segurança da minha filha. Preciso saber. Bom, o homem olhou para os lados, certificando-se de que estavam sozinhos. Tem um rapaz que vem aqui às vezes, sempre quando o senhor está trabalhando.
Ele se identifica como fisioterapeuta assistente da doutora. Como ele é? Alto, cabelo escuro, uns 30 anos. Sempre carrega uma maleta médica. Fica umas 2 horas e vai embora. Ricardo sentiu seu estômago se revirar. Patrícia tinha um cúmplice. Alguém que a ajudava nas sessões. Provavelmente outro profissional corrupto que participava do esquema de falsificação de laudos e administração de medicamentos desnecessários. Seu Antônio, esse rapaz esteve aqui hoje? Não, doutor, mas ele costuma vir às quintas-feiras. Ricardo agradeceu e subiu para casa, sua mente trabalhando rapidamente. Tinha menos de 1 hora antes que Marcos chegasse e precisava confrontar Patrícia sozinho primeiro. Queria ver a reação dela quando descobrisse que todo o seu esquema havia sido descoberto. Encontrou Patrícia na sala de fisioterapia, organizando equipamentos com movimentos nervosos. Ela se virou quando ele entrou, e Ricardo viu imediatamente que algo havia mudado em sua expressão. A máscara de doçura e preocupação havia caído, revelando traços mais duros e calculistas. Como foi a consulta? Ela perguntou, mas sua voz soava tensa. Esclarecedora, Ricardo respondeu, fechando a porta atrás de si. Dr. Carvalho fez alguns testes interessantes na Isadora. Ah, é? E o que ele concluiu? Patrícia continuou mexendo nos equipamentos, evitando contato visual direto. Que ela pode andar perfeitamente. Na verdade, que ela sempre pôde andar. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Patrícia parou de se mexer, suas mãos congelando no ar. Lentamente, ela se virou para encará-lo, e Ricardo viu que a máscara havia caído completamente. Os olhos que antes lhe pareciam carinhosos, agora brilhavam com algo frio e perigoso. Onde está a Isadora? Ela perguntou, sua voz agora despida de qualquer fingimento. Em segurança, longe de você. Patrícia riu, um som amargo e sem humor. Ricardo, você não faz ideia do que está fazendo. Eu sei exatamente o que estou fazendo. Estou protegendo minha filha de uma sociopata que a manteve prisioneira por 2 anos. Prisioneira? Patrícia se aproximou dele e Ricardo viu pela primeira vez a verdadeira pessoa por trás da fachada. Eu salvei aquela menina, Ricardo. Você quer saber a verdade? Ela nem sequer é sua filha. As palavras atingiram Ricardo como um soco no estômago. O que você disse? A querida Isadora, que você tanto ama, não carrega uma gota do seu sangue. A mãe biológica dela era uma viciada que morreu de overdose. Eu consegui os documentos falsificados para que você acreditasse que ela era sua filha. Ricardo sentiu o mundo girar ao seu redor. Você está mentindo. Estou? Por que você acha que nunca fizemos exames de paternidade? Por que você acha que eu sempre desencorajava qualquer investigação médica profunda? Patrícia sorriu cruelmente. Porque eu sabia que eventualmente a verdade sairia. Mesmo que isso fosse verdade, Ricardo disse, sua voz tremendo de raiva contida, não muda o fato de que você abusou de uma criança inocente. Que você a drogou, manipulou psicologicamente e manteve em cativeiro físico e emocional. Eu a mantive viva, Patrícia gritou, perdendo completamente a compostura. Você sabe o que acontece com crianças órfãs no sistema brasileiro? Ela estava destinada à prostituição infantil ou pior. Eu a salvei, dei a ela uma vida de luxo. Você a transformou numa prisioneira na própria casa. Eu a transformei numa fonte de renda. Patrícia riu amargamente. E você, Ricardo Mendonça, o grande empresário esperto, caiu como um patinho. 2 anos pagando tratamentos caríssimos, equipamentos médicos, medicamentos especiais. Tudo indo direto para contas que eu controlo. Confissão explícita fez Ricardo sentir náusea. E a apólice de seguro de vida. Os olhos de Patrícia se estreitaram perigosamente. Como você sabe sobre isso?
Eu sei sobre tudo, Patrícia. Os exames falsificados, os medicamentos desnecessários, as injeções noturnas, o seu cúmplice que vem aqui às quintas-feiras. Por um momento, Ricardo viu medo genuíno nos olhos dela, mas rapidamente foi substituído por algo mais perigoso: desespero. Ricardo, ela disse, mudando completamente de tática, tentando recuperar o tom suave e manipulativo. Você não entende. Eu fiz isso por nós. Todo esse dinheiro era para garantir nosso futuro juntos. Depois do casamento, poderíamos ter vivido confortavelmente para sempre, às custas da infância roubada de uma criança inocente. Ela nem sequer é sua filha, Patrícia gritou novamente. Por que você se importa tanto com uma órfã qualquer? Porque eu também fui uma órfã qualquer, Ricardo respondeu, sua voz carregada de uma emoção profunda. E porque aprendi que família não é sobre sangue, é sobre amor, proteção e cuidado, coisas que você nunca entendeu. Patrícia o encarou por um longo momento, processando suas palavras. Então, como um animal acuado, ela partiu para o ataque final. Você quer saber a verdade completa, Ricardo? A Isadora tem uma irmã, uma gêmea idêntica que ainda está no sistema, e eu sei exatamente onde encontrá-la. Ela sorriu cruelmente. Se você me denunciar, garanto que nunca mais verá nenhuma das duas. A ameaça explícita contra crianças foi a gota d'água para Ricardo. Em 2 décadas construindo negócios, ele havia aprendido a reconhecer quando alguém estava blefando. E Patrícia não estava. Patrícia, ele disse, sua voz assumindo um tom perigosamente calmo. Você acaba de confessar abuso infantil, fraude, extorsão e agora ameaças contra menores. E fez isso na frente de testemunhas. Que testemunhas? Ela olhou ao redor. Da sala vazia. Ricardo apontou discretamente para o canto superior da sala, onde uma das câmeras de segurança que ele havia instalado secretamente na semana anterior estava gravando tudo. Meu advogado deve estar chegando em alguns minutos, junto com representantes do Ministério Público. E toda a nossa conversa dos últimos 20 minutos está sendo transmitida ao vivo para meu celular, que está gravando tudo. O rosto de Patrícia empalideceu completamente. Você não pode fazer isso. Eu não apenas posso, como já fiz. O jogo acabou, Patrícia. Naquele momento, a campainha do apartamento tocou. Marcos havia chegado, e com ele, o início do fim do pesadelo que Isadora havia vivido por 2 anos. Patrícia olhou para a porta, depois para Ricardo e, finalmente, para a câmera que havia documentado sua confissão completa. Pela primeira vez, desde que a conhecera, Ricardo viu a verdadeira Patrícia, não a fisioterapeuta carinhosa, não a noiva dedicada, mas uma criminosa desesperada que acabara de ter seu mundo desmoronado. E ele soube, naquele momento, que finalmente havia vencido a guerra pela alma de sua filha. Continue, 0125. Capítulo 9. A rede de mentiras, desfeita. A porta de entrada se abriu revelando não apenas Dr. Marcos Veloso, mas também uma delegada da Polícia Civil especializada em crimes contra crianças, doutora Helena Ribeiro, e 2 agentes do Ministério Público. Ricardo havia subestimado a velocidade com que seu advogado podia mobilizar as autoridades quando se tratava de abuso infantil. Doutora Patrícia Cavalcante, a delegada, se dirigiu diretamente à mulher, que agora estava visivelmente em pânico. A senhora está sendo conduzida para prestar depoimento sobre acusações de maus-tratos infantis, exercício ilegal da medicina e fraude. Patrícia tentou recuperar a compostura profissional. Existe algum mal-entendido. Sou fisioterapeuta registrada e estava apenas tratando da filha do Sr. Mendonça, conforme protocolos médicos estabelecidos. Senhora, Dr. Marcos interveio, mostrando uma pasta repleta de documentos. Temos evidências de que a senhora administrou medicamentos desnecessários em uma menor.
falsificou laudos médicos e manteve a criança em estado de incapacidade artificial por 2 anos. A delegada Helena se aproximou de Ricardo. Senhor Mendonça, onde está a menor no momento? No Hospital Albert Einstein, sob cuidados do Dr. Fernando Carvalho. Ela está passando por desintoxicação dos medicamentos que foram administrados indevidamente. E as evidências físicas? Ricardo entregou uma pasta que havia preparado meticulosamente. Fotografias dos medicamentos, gravações das confissões dela há poucos minutos, documentos médicos contraditórios e comprovantes de transferências financeiras suspeitas. Enquanto as autoridades examinavam os documentos, Patrícia fez uma última tentativa desesperada. Vocês não entendem. A Isadora nem sequer é filha biológica dele. Eu tenho provas de que toda a paternidade é baseada em documentos falsificados. A delegada Helena levantou os olhos dos documentos. Senhora, mesmo que isso fosse verdade, não justificaria os crimes que a senhora está sendo acusada de cometer. E, pelo contrário, seria mais um crime: falsificação de documentos. Além disso, Dr. Marcos acrescentou, mesmo que não houvesse laços biológicos, o Sr. Mendonça tem a guarda legal da menor há mais de 2 anos. Ele é legalmente e afetivamente o pai dela. Naquele momento, Conceição apareceu discretamente na sala, carregando uma bacia com material de limpeza. Mas Ricardo percebeu que ela estava deliberadamente se posicionando para ouvir a conversa. A delegada Helena também notou sua presença. A senhora é funcionária da casa? Conceição assentiu nervosamente. Sou a faxineira, doutora. E eu preciso falar uma coisa importante. Pode falar. Eu sempre soube que tinha alguma coisa errada com o tratamento da menina Isadora, Conceição disse, sua voz ganhando força conforme falava. Meu menino Pedrinho me contava coisas estranhas, e eu mesma vi a doutora Patrícia fazendo coisas que não pareciam certas. Que tipo de coisas? A delegada perguntou. Eu vi ela injetando coisas na criança quando ela estava dormindo. Vi ela colocando remédio na comida da menina escondido. E uma vez, quando a doutora Patrícia pensou que não tinha ninguém em casa, eu vi a menina andando normalzinho pela casa. Patrícia explodiu. Essa mulher é apenas uma faxineira. Ela não tem educação médica para entender tratamentos complexos. Eu posso não ter estudos, doutora, Conceição respondeu com dignidade. Mas eu tenho olhos, e eu sei quando criança está sofrendo. A delegada Helena se virou para Patrícia. Senhora, a partir deste momento, a senhora tem o direito de permanecer calada. Qualquer coisa que disser poderá ser usada contra a senhora. Foi então que Patrícia fez sua última jogada desesperada. Vocês querem saber a verdade completa? Eu não trabalhava sozinha. O silêncio na sala foi total. Dr. Marcos se inclinou para a frente. Continue. Dr. Roberto Machado, do Hospital Sírio-Libanês. Dr. Ana Costa, radiologista. Enfermeiro Paulo Santos. Todos eles participavam do esquema. Nós tínhamos uma rede de profissionais que falsificavam exames e laudos para famílias ricas. A confissão foi como uma bomba explodindo na sala. Ricardo percebeu que haviam descoberto não apenas um caso isolado de abuso, mas uma verdadeira máfia médica que explorava famílias vulneráveis. Quantas famílias foram vítimas? A delegada perguntou. Pelo menos 15 nos últimos 5 anos. Sempre o mesmo padrão. Homens ricos, divorciados ou viúvos com filhos pequenos. Criávamos condições médicas fictícias, instalávamos dependência emocional e, gradualmente, assumíamos controle financeiro. Ricardo sentiu náusea ao perceber que não era apenas vítima, mas parte de um padrão criminal elaborado. E as outras crianças? Algumas realmente desenvolveram problemas psicológicos por causa dos medicamentos prolongados. Outras... Patrícia hesitou. Outras o quê? A delegada insistiu. Outras não sobreviveram às
doses excessivas de sedativos. O silêncio que se seguiu foi sepulcral. Ricardo sentiu como se o chão tivesse se aberto sob seus pés. Eles não estavam lidando apenas com fraude ou abuso. Estavam diante de assassinatos. Dr. Marcos foi o primeiro a falar. Delegada, precisamos de proteção policial para o Sr. Mendonça e sua filha. Se existe uma rede criminosa envolvida, eles podem tentar silenciar testemunhas. Já providenciei. A delegada Helena confirmou. Haverá proteção 24 horas, tanto para eles quanto para as outras famílias que identificarmos como vítimas. Patrícia foi algemada e conduzida para fora do apartamento. Antes de sair, ela se virou uma última vez para Ricardo. Você acha que venceu? Quando descobrir toda a verdade sobre a Isadora, sobre quem ela realmente é e de onde veio, vai entender que eu fiz um favor a ela. E a você? Ricardo a encarou com uma calma que não sentia. Não importa de onde ela veio ou quem ela era antes, ela é minha filha agora. E eu vou protegê-la de pessoas como você pelo resto da minha vida. Depois que as autoridades saíram com Patrícia, Ricardo se sentou pesadamente na poltrona da sala. Conceição se aproximou timidamente. Ricardo, posso falar uma coisa? Ele assentiu, ainda em choque com as revelações. Meu Pedrinho sempre disse que a menina Isadora tinha olhos tristes demais para uma criança rica que tinha tudo. Agora eu entendo por quê. Ela não tinha tudo. Ela não tinha liberdade. Ricardo olhou para Conceição. Esta mulher simples que havia tido a coragem de falar a verdade quando todos os especialistas estavam mentindo. Conceição, obrigado. Se vocês não tivessem falado, eu nunca teria descoberto. A gente fez o que era certo, seu Ricardo. Criança tem que ser protegida, não importa de onde ela vem ou quem são os pais dela. Naquela tarde, enquanto aguardava permissão para buscar Isadora no hospital, Ricardo reflexionou sobre tudo o que havia acontecido. Descobrira que sua filha poderia não ser biologicamente sua, mas também descobrira que isso não importava absolutamente nada. Descobrira que havia sido vítima de uma rede criminosa sofisticada, mas também descobrira que o amor verdadeiro vinha das pessoas mais simples ao seu redor. E mais importante, descobrira que sua filha estava viva, estava livre e finalmente poderia correr, brincar e sonhar como qualquer criança merecia. A guerra havia sido vencida, mas a jornada de reconstrução e cura estava apenas começando. Continue 0127, capítulo 10, um novo começo. 6 meses depois, numa manhã ensolarada de fevereiro, Ricardo observava pela janela de sua nova casa em Campos do Jordão, enquanto Isadora corria livremente pelo jardim com Pedrinho. As risadas das duas crianças ecoavam pelo ar puro da montanha, criando uma sinfonia de alegria que ele nunca pensara ser possível ouvir novamente. A mudança para o interior havia sido estratégica. Após o escândalo que abalou o sistema médico de São Paulo, com a prisão de 15 profissionais envolvidos na rede criminosa de Patrícia, Ricardo decidira que sua família precisava de um recomeço longe dos holofotes da mídia e das memórias dolorosas. Papai, olha! Isadora gritou do jardim, saltando de uma pequena elevação de terra que Pedrinho havia construído como rampa improvisada. Seus cabelos castanhos voavam ao vento e seu sorriso irradiava uma felicidade que parecia impossível apenas meio ano antes. Ricardo acenou da janela, seu coração se enchendo de uma gratidão profunda. A fisioterapia com Dr. Carvalho havia funcionado além de todas as expectativas. Dentro de 3 meses, Isadora havia recuperado completamente a força muscular e a coordenação. Os exames neurológicos confirmaram que ela nunca havia tido qualquer lesão. Sua deficiência havia sido inteiramente fabricada através de medicamentos e manipulação psicológica. Seu Ricardo. Conceição apareceu na porta da sala, carregando uma bandeja com café e pão de açúcar caseiro. Ela agora morava numa pequena casa no terreno da propriedade, oficialmente como governanta.
mas na prática como parte integral da família. Chegou uma carta dos advogados. Ricardo pegou o envelope com certa apreensão. Nos últimos meses, havia recebido várias comunicações legais relacionadas ao processo criminal contra Patrícia e seus cúmplices. A ex-noiva estava cumprindo prisão preventiva, enquanto aguardava julgamento por mais de 50 acusações, incluindo homicídio culposo de 2 crianças que não sobreviveram aos tratamentos dela. Mas esta carta era diferente. Vinha do Tribunal da Infância e Juventude. Conceição, Ricardo disse após ler rapidamente o documento. Você pode chamar as crianças? Tenho uma notícia importante para compartilhar. Minutos depois, Isadora e Pedrinho estavam sentados na varanda da casa, ainda ofegantes da corrida, enquanto Conceição servia o lanche da tarde. O cenário era perfeito. As montanhas verdejantes ao fundo, o aroma de pinheiros no ar e a sensação de paz que só lugares distantes da agitação urbana conseguem proporcionar. Isadora, Ricardo começou, escolhendo cuidadosamente as palavras. Lembra que conversamos sobre sua história antes de você vir morar comigo? A menina assentiu, lambendo geleia de morango dos dedos. Nas sessões de terapia psicológica que faziam juntos desde a saída do hospital, ela havia gradualmente processado a verdade sobre sua origem e sobre os abusos que sofrera. A carta que chegou hoje traz notícias sobre sua família biológica. Os olhos de Isadora se iluminaram com curiosidade, mas sem o medo que costumava acompanhar esse assunto. Meses de terapia e de amor incondicional haviam dado a ela a segurança emocional para lidar com sua própria história. Você tem uma irmã gêmea, Isadora. O nome dela é Isabela, e ela está numa família adotiva em Ribeirão Preto, mas... Ricardo fez uma pausa. Essa família não está conseguindo cuidar adequadamente dela, e o tribunal está perguntando se nós gostaríamos de conhecê-la. O silêncio que se seguiu foi quebrado por Pedrinho. Quer dizer que a Isadora vai ter uma irmã igual a ela? Isso mesmo, Ricardo sorriu. Gêmeas idênticas, praticamente iguais fisicamente. Isadora processou a informação com a maturidade que havia desenvolvido após todas as experiências que vivera. Papai, se ela é minha irmã, ela também passou por coisas ruins? Infelizmente, sim. Mas nada comparado ao que você viveu. Isabela está numa família que simplesmente não tem condições financeiras adequadas para cuidar dela. Ela pode vir morar com a gente? Isadora perguntou sem hesitar. A resposta rápida e generosa de sua filha fez Ricardo sentir um orgulho imenso. Depois de anos sendo vítima de alguém que fingira amor por interesse financeiro, Isadora havia mantido sua capacidade de amar genuinamente e de querer compartilhar sua felicidade. Se você quiser, e se ela quiser também, sim, mas seria uma decisão muito importante. Significaria que nossa família cresceria e que você teria que dividir atenção, brinquedos, espaço. Papai! Isadora o interrompeu. Durante 2 anos eu não podia nem andar. Agora eu posso correr, pular, brincar e tenho você, a dona Conceição e o Pedrinho como família. Ter uma irmã só ia fazer tudo ficar ainda melhor. Conceição, que havia acompanhado toda a conversa em silêncio, se aproximou e acariciou os cabelos de Isadora. Menina abençoada. Depois de tanta coisa ruim, seu coração ainda é do tamanho do mundo. E tem outra coisa, Ricardo continuou. O processo judicial contra Patrícia revelou que ela havia roubado dinheiro de várias famílias. Parte desse dinheiro foi recuperado e será usado para criar um fundo de proteção para crianças vítimas de abusos médicos. Você gostaria de participar disso? Como assim, papai? Bem, você poderia ajudar outras crianças que passaram pelo que você passou. Contar sua história, mostrar que é possível se recuperar, dar esperança para outras famílias.
Isadora refletiu por um momento, balançando as pernas na cadeira da varanda. As outras crianças também vão poder andar de novo? Muitas sim, e todas vão precisar saber que podem ser felizes novamente. Então eu quero ajudar. Naquela tarde, enquanto observava Isadora e Pedrinho brincando no jardim, Ricardo reflexionou sobre a jornada extraordinária que haviam percorrido. Havia começado como um empresário bem-sucedido, mas emocionalmente fechado, vivendo uma vida perfeitamente organizada, mas vazia de conexões genuínas. Quase havia perdido a coisa mais preciosa de sua vida por confiar numa pessoa que via crianças como oportunidades financeiras, ao invés de seres humanos dignos de amor e proteção. Mas havia descoberto algo fundamental. Família não era sobre DNA ou documentos legais. Era sobre escolher amar, proteger e cuidar uns dos outros incondicionalmente. Conceição e Pedrinho haviam se tornado sua família tanto quanto Isadora. E, em breve, talvez Isabela também fizesse parte desse círculo de amor. 3 semanas depois, numa manhã de março, Ricardo, Isadora, Conceição e Pedrinho viajaram para Ribeirão Preto para conhecer Isabela. O encontro aconteceu no Parque Municipal da cidade, um ambiente neutro onde as duas meninas poderiam se conhecer sem pressão. Quando Isabela apareceu acompanhada da assistente social, Isadora ficou sem fala. Eram realmente idênticas, mesmos cabelos castanhos, mesmos olhos grandes e expressivos, mesma altura e constituição física. A única diferença estava no olhar. Isabela carregava uma tristeza profunda que lembrava dolorosamente como Isadora costumava ser. "Oi", Isadora disse timidamente, aproximando-se da irmã. "Eu sou a Isadora. E você é a Isabela, né?" A conversa entre as duas foi inicialmente hesitante, mas gradualmente se transformou numa conexão natural e profunda. Isabela contou sobre sua vida na família adotiva. Não havia abuso, mas havia negligência emocional e dificuldades financeiras que a deixavam sempre insegura sobre seu futuro. "Você quer vir morar com a gente?" Isadora perguntou diretamente, com a honestidade típica das crianças. "Eu posso mesmo?" Isabela olhou para Ricardo com uma esperança cautelosa nos olhos. "Se você quiser, e se sua família atual concordar, claro que pode. Nossa casa tem espaço para mais uma filha." O processo de adoção de Isabela levou mais 3 meses, mas no final de junho ela oficialmente se tornou parte da família. A adaptação foi surpreendentemente suave. As gêmeas pareciam compartilhar não apenas aparência física, mas também gostos, sonhos e uma capacidade impressionante de encontrar alegria nas coisas simples da vida. No final de dezembro, exatamente 1 ano após a descoberta da verdade sobre Patrícia, a família organizou uma festa junina atrasada no jardim da casa em Campos do Jordão. Havia bandeirinhas coloridas, música de sanfona, comidas típicas preparadas por Conceição e crianças da vizinhança correndo livremente pelo gramado. Ricardo observava de longe enquanto Isadora e Isabela dançavam, quadrilha com Pedrinho e outras crianças locais. As duas meninas corriam, riam e brincavam com a naturalidade de quem nunca havia conhecido limitações. Era difícil acreditar que apenas 1 ano antes, uma delas estava presa numa cadeira de rodas desnecessária, drogada diariamente e acreditando que era defeituosa. "Seu Ricardo", Conceição se aproximou. "Posso falar uma coisa?" "Claro, Conceição. O senhor salvou essas meninas, mas elas também salvaram o senhor." Ricardo sorriu, observando suas filhas, porque agora eram definitivamente suas filhas, independentemente de genética ou papelada legal. "Sabe, Conceição, você está certa. Eu passei a vida inteira tentando controlar tudo, organizar tudo, prever tudo, mas as melhores coisas da minha vida vieram justamente quando eu parei de tentar controlar e comecei a simplesmente amar.
E o Pedrinho? Que menino corajoso! Se ele não tivesse falado... Pedrinho me ensinou que, às vezes, a verdade vem das vozes mais improváveis e que precisamos escutar as crianças, especialmente quando elas estão tentando proteger outras crianças. Enquanto a festa continuava ao redor deles, com músicas, danças e a alegria contagiante das crianças brincando livremente, Ricardo pensou em todas as lições que havia aprendido no último ano. Havia descoberto que riqueza verdadeira não se media em números bancários, mas em momentos de felicidade genuína compartilhada com pessoas que amamos. Havia aprendido que proteção não significava controle, mas sim criar ambientes onde os outros pudessem florescer livremente. E mais importante, havia compreendido que família era uma escolha diária de amor, cuidado e proteção mútua, algo que transcendia qualquer definição tradicional ou legal. Quando a festa terminou e as crianças adormeceram exaustas, mas felizes, Ricardo ficou sozinho na varanda, observando as estrelas no céu limpo das montanhas. Pela primeira vez em décadas, sentia-se completamente em paz consigo mesmo e com as escolhas que havia feito. Isadora estava livre. Isabela havia encontrado uma família que a amava. Pedrinho e Conceição haviam sido recompensados por sua coragem e honestidade, e ele próprio havia descoberto que era possível reconstruir uma vida baseada no amor verdadeiro, ao invés do medo e do controle. A jornada que começara com o grito desesperado de um menino pobre tentando salvar uma menina rica havia se transformado numa história de redenção, família escolhida e da vitória do amor sobre a manipulação. E pela primeira vez em sua vida, Ricardo Mendonça sabia, com certeza absoluta, que era exatamente onde e quem deveria ser.